Olá, boa noite. Entrando aqui com 1 minuto de antecedência para falarmos sobre. Cadê o pessoal? Quem entrou? Alexander Silva, o primeiro. Tudo bem? Ivana Moreira, segundo. Deixa eu ver aqui só um instantinho, gente, que eu tô sem uma luzinha aqui. Peraí. Tá escuro, né? Chegou Alexander Silva. Bruna Marques, doutora Bruna Marques, boa noite. Vocês estão vendo a imagem escura, gente? Como é que tá aí para vocês? Tá escuro, João? Não, tá tudo bem? Para mim tá escuro aberto. JP entrou, Gláucia Castilho, boa, Gláucia. Pietra, é isso? Pietra Chique Boutique e Rafael. Eu não tô enxergando direito não, gente. Saudade, eu também tô, Alex. Tudo ótimo. O tema de hoje é como se relacionar novamente. Ok, Tatiane Vieira, boa noite. Normal, né? Para mim aqui que tá escuro. Rafael Davi. Peraí, só um instantinho que eu vou tentar aumentar o brilho. Ah, é isso. Cara, meu filho é muito inteligente. Muito inteligente. Ui, tô enxergando, gente. Cíntia Costa, quanto tempo, Ágata. Cris Dondoca. Use vestido leve, essa é a Andréia, conheço. Blog da Delânia, boa noite, Érica, 24 Kita. Gláucia. L. Cris. Andréia, eu sei. Josi Vicário. Fabiane, Fabi. Sujeita Neguinha. Opa! Chegamos aqui para a gente aprender como se relacionar novamente, como ter um novo relacionamento amoroso. Olha que maravilha! A hora mais esperada do dia é 9 horas. Boa noite, Marília. Marisa, desculpa. Suelen tá sumida, hein? Márcia, boa noite. Mari já está aqui, ainda não vi, é porque estava escuro aqui a minha visão, eu não vi se a Mari entrou. Deixa eu ver. Anitta, boa noite. Oi, Márcia, boa noite. Estamos aqui nos nossos 5 minutos aguardando as pessoas entrarem, tá? Hoje o tema é bem interessante, eu precisei desdobrar ele em 2 partes, em 2 lives, tá? Amanhã será a live que complementa aí como se relacionar novamente, porque tem assunto, né, gente? Tem muito assunto, tem umas técnicas que a gente precisa fazer para a gente aprender a se relacionar novamente, tá? Cris, tudo bem, Cris? Jeane, boa noite. Então, estamos aí, digamos. Parou para mim. Boa noite, Márcia. O vídeo travou aí, gente, mas já voltou, tá? Travou foi aqui mesmo. Faltam 2 minutinhos para as pessoas entrarem. Bebel de Floripa, boa noite. Estão preparados aí? Caderno e caneta na mão para a gente fazer as anotações necessárias. As amigas vão chegar, Tati? Beleza. Pati Correia, Gabriele, tudo bem? Viviane, boa noite. Olá, Pati. Vamos que vamos. Faltam 2 minutos, hein? Fazendo entrega e assistindo a live. Isso aí, Rodrigo. Vamos embora trabalhar e vamos ver a live. Luciane, boa noite. Vamos lá. Obrigada. Gente, Gabriele faz sobrancelha definitiva, micropigmentação. Olha a minha, ó. Gabriele Feijoli. Procurei no Facebook, no Instagram. Gabriele Feijoli. Muito bom. Atende em Bangu. Lídia Cruz. Olá, dona Lídia. Boa noite, G. Vamos lá. Quanto tempo, né, Lídia? A única parte boa da quarentena são as lives, Tem outras coisas boas também, mas vamos dizer que essa aqui é a melhor, né? A melhor parte. Andressa, boa noite. Marlua 500.
Você, não sei quem é o nome, mas boa noite. Falta 1 minuto aí para a gente iniciar a nossa querida live. Live que desdobra em 2 dias. Rafael. Não sei se ele entrou, Rafael. Tu viu aí se ele entrou? Não sei. Tem que ver. Marília. Marília. Marcelo Monteiro, meu afilhado. Vamos que vamos. Luciana. Lu. Boa noite. Boa noite. 21h05. O tema de hoje é como se relacionar novamente. A gente vai tocar em alguns assuntos que a gente já falou, mas bem superficialmente mesmo, só para vocês entenderem. Quem não viu live de dependência emocional, relacionamentos abusivos, narcisismo, corre para ver no YouTube, tá? E quem não tiver o endereço me pede. Tá na bio do Instagram, mas quem não tiver no endereço me pede, tá? Então vamos lá. Começamos aí como se relacionar novamente. E para a gente aprender como se relacionar novamente, a gente precisa saber um pouquinho dessa história de relação, né? Como é que ela funciona? Como é que ela começa? Onde é que a gente vê alguém se relacionar? Primeiro casal que a gente vê, ou são os nossos pais, ou são casais próximos à família que cria a gente, certo? Porque às vezes é mãe solteira, às vezes é pai solteiro, às vezes você é adotado, então você vai ter a referência de casal de algum lugar. Em algum momento você vai entrar em contato com a relação de algum casal, ou de 2 mulheres, ou de 2 homens, para você identificar o que é o amor entre 2 pessoas. Só que, por mais que essas 2 pessoas, esse casal, tente mostrar para vocês o que é o amor, ou mostrar para nós, a gente vai ter a nossa concepção. A gente vai ter o nosso entendimento. Isso independe da idade que a gente tenha, tá? Com 2, 3 anos, a gente já sabe o que é uma relação de casal. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, é essa relação que a gente tem de olhar para a família e ver o que é casal, tá? O que é família, o que é construção. E quando eu falo casal de procriação, aqueles que lhe fizeram, ok? Procriação mesmo é um ato animal, nós somos animais e todo mundo sabe disso, ok? Beleza. Tem o amor em paralelo, mas a gente está falando aqui de fazer nascer um filho, ok? Então vamos lá. Para onde quer que a gente vá, para qualquer lugar, para qualquer continente, para qualquer ambiente, a gente carrega as crises emocionais familiares que não foram resolvidas, ok? Com os nossos pais e com os familiares ao redor. Então já chego eu com a minha bolsinha cheia de dor emocional em qualquer relação. Vamos falar lá na adolescência, né? Que a gente ainda está novinho e está entrando numa relação aí. A gente vai cheia de sonhos, vai para a primeira paixão, a gente vai com aquela necessidade de se entregar, né? Só que a outra pessoa, ela também tem a bolsinha dela cheia de dores emocionais e cheia de reatividade, cheia de impressões do que é a vida. Mas ela está vendo através da família que ela criou, ok? Que ela foi criada, melhor dizendo, tá? Então, queiram ou não queiram, tá? Tem gente que não concorda com isso, mesmo que a gente prove lá na terapia, não concorda que repete os comportamentos familiares. Porém, isso é uma resistência emocional do nosso ser para não enxergar a verdadeira face de quem nós somos. Nós somos uma repetição, tá, gente? Nós somos uma repetição do que a gente viu na nossa família. Por que eu repito isso? Porque eu sinto saudade da minha família. Nossa, mas você sente saudade? Você repete traição? Vou explicar melhor, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa entender que a gente leva de fantasma? Primeiro, a história da minha família na minha bolsinha, na minha malinha, certo? Beleza. Depois, eu vou juntando fantasmas de relações finalizadas. Já repararam que tem gente que fala assim, ó, eu não vou dar meu telefone para esse cara não, ele vai pegar e vai jogar fora, nunca mais vai me ligar.
porque já viveu essa situação em algum momento e acredita que todos os próximos serão iguais. Mas nós somos seres diferentes com dores diferentes. Pode ser que sim, pode ser que não. Se acontece igual, é porque a gente está repetindo a nossa história, tá? Então, vamos atentar para isso. Eu carrego, desde criança, a reatividade emocional da minha família. E não tem a ver com culpa, não tem a ver com nada. É tudo que eu percebo da minha família, ok? Beleza. E aí a gente, inconscientemente, vai repetindo os mesmos padrões em todos os relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos, quando a gente não olha para isso, eles repetem a nossa família. Seja de uma forma igual, ou seja, negando tudo aquilo ali. Ok? Vou explicar melhor daqui a pouquinho isso. Vou dar um exemplo, tá? Da minha bolsinha, da minha mala. Ok? Da minha mala de rodinhas, como disse alguém aí, da minha mala lá de 23 quilos. O que eu carregava nessa mala e eu não sabia, tá? Primeiro, eu carregava a necessidade de ser aprovada. Lembra daquela condição? Ou a gente vai com excesso ou a gente vai com a falta? Da nossa família também. A gente se aproxima da nossa família por dor do excesso ou por dor da falta, ok? E aí eu saía na rua com a minha malinha pedindo a aprovação das pessoas. Por quê? Porque eu fui criada numa família, eu já comentei aqui, que onde todo mundo me aprovava. Eu fui muito amada, certo? Eu fui amada porque eu fui criada com 5 adolescentes, então eu era um bebê. Eles faziam de mim o que eles queriam. Maria Chiquinha jogava para o alto, olha que maravilha. Então eu fui muito aprovada, certo? Eu era o único bebê ali da família. E eu levo isso para a vida. Todo mundo tem que me aprovar, tá? Uma outra coisa que eu saí de casa acreditando que relações, tá rindo, né, Verônica? Tu me jogava pro alto, eu sei. Que relações eram maravilhosas, mas em algum momento ela despedaçava, porque eu tinha a visão que o casamento do meu pai e da minha mãe era maravilhoso, tá? Minha visão iludida, a forma como eu via, o que eles queriam me passar, tá? Eles não brigavam na minha frente, eles não faziam nada, ok? Mas a minha visão era, casamento é perfeito, maravilhoso, só que um dia acaba e o cara vai embora, ele te abandona. Por quê? Foi isso que aconteceu na minha visão para a relação dos meus pais, tá? Então eu saí de casa com a malinha querendo ser aprovada e com a condição de quê? De entender que um dia minhas relações iam acabar, ok? Beleza. Além disso, também falei aqui, a minha malinha tinha falta de proteção, eu não me sentia protegida pelo meu pai, porque a minha mãe ia lá e tomava as atitudes que ela achava de tomar, e eu não tinha atenção da minha mãe. Lembra que eu falei que eu tinha atenção de todo mundo ao redor, mas o que a gente quer do pai e da mãe de verdade? Eu não tinha atenção dela. A minha mãe estava totalmente voltada para o meu pai, né? E eu não tinha atenção da mãe, não tinha proteção do pai, porque ela não deixava, ela queria fazer todos os papéis. Imaginem a Tati saindo de casa pela primeira vez com a malinha dela, buscando aprovação, a ideia de que o relacionamento tem que ser maravilhoso, tem que ser castelo de sonhos, tem que ser príncipe encantado, mas que no fundo eu sabia que aquilo ia acabar, então eu queria viver aquilo intensamente, tá? E saía com a dor também de não ser aprovada e de não ter proteção e de não ter atenção. Fui embora com a minha mala. Encontrei alguém, certo? Que tinha uma mala com as dores, certo? Que já carregava da família, com as sensações, ok? Com essas sensações e sensações criadas por ele, e com quem se relacionava aí? Eu, a pessoa que estava comigo, mais pai e mãe da Tati, pai e mãe da pessoa, os fantasmas aqui atrás, ó. Então eu já tenho 6 pessoas vivendo isso aqui.
Quando eu falo que o relacionamento de duas pessoas tem gente à beça, estou dizendo no somatório de histórias, ok? Então, no meu primeiro relacionamento já tem 6 pessoas, que é meu pai e minha mãe, mesmo que eles sejam vivos, mortos, meu pai e minha mãe, minha referência familiar, eu, mais o pai e a mãe do cara e ele. 6 pessoas já começam assim, no primeiro relacionamento. Vocês imaginem com a idade que a gente tem hoje, eu tenho 41, vocês têm a idade de vocês aí. Vocês imaginam o quanto a gente vai somando de repetições, o quanto a nossa dor vai exacerbando e o quanto a gente vai cobrando que as pessoas façam do nosso jeito. Porque todo mundo quer sobreviver, né? E a gente acaba metendo os pés pelas mãos e acreditando, na próxima relação, ou a gente vai na próxima relação, a gente vai com tudo ou nada, né? Que agora eu vou trair, agora eu vou quebrar tudo, agora eu vou fazer e acontecer. Ou a gente vai mentindo, fingindo que a gente não é nada daquilo, e no meio do caminho a gente coloca as nossas garrinhas ali para aparecer, tá, gente? Então a pergunta é: o que você trouxe da sua família de origem? Quais são as dores de falta ou de excesso? Hoje, a gente. Hoje foi tão engraçado que eu tive um atendimento em que eu falei assim: nossa, eu acho que é a primeira vez que eu atendo alguém que sente falta de ser controlado, né? Porque, na verdade, na maioria das vezes, a gente está cansado de ser controlado pelos nossos pais, né? Mas nesse caso não, era o contrário, a pessoa tinha falta de ser controlada, né? Então, é interessante que a gente veio com a falta ou com o excesso. E aí, quem tem falta de ser controlada chega na relação toda de boas, mas quando o cara começa a controlar, aí ativa aqui, ó, opa, não, peraí, não vai me controlar não, não vai me controlar não, e começa a guerra. Mas, na verdade, entrou com essa necessidade, né? Então, vamos lá. Pergunta para vocês aí, caderninho na mão, o que você trouxe da sua família de origem? Qual a dor que você trouxe da sua família de origem? O que faltou do seu pai para com você e o que faltou da sua mãe para com você? Qual a impressão que você teve que era um caminho maravilhoso? O que era casamento para você? O que era relação para você, né? Depois, se não der para fazerem no caderninho, depois ouçam a live de novo para pegar essas informações, tá? Quem estava na live ontem de narcisismo, eu estou fazendo um e-book para dar para vocês, tá, gente? Aqui não vou ter tempo de fazer de todas, mas seria interessante, né? Se eu tivesse um assistente aqui para me ajudar. Então, vamos lá. O que acontece? Carinho, falta atenção, falta presença, né? E a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai pegando aquelas pessoas que a gente se relaciona e vai fazendo de bucha. Bucha é a palavra mesmo. A gente vai forçando que aquelas pessoas entreguem pra gente o que a gente não recebeu dos nossos pais. Tá, gente? Então, assim, no início tudo são flores, tá? Mas isso vai acontecendo de uma forma gradativa e quando a gente vê, a gente já está magoando o outro, a gente já está cobrando do outro o que ele não pode dar pra gente. Entende, gente? Então, vamos lá. O fantasma da família de origem, ele tá aí. Ele tá aí. Pai, mãe e ao redor. E aí, voltou, gente? Voltou? Tá. Então a gente entra com o quê? Eu já tô com as minhas dores familiares e eu vou somando com as dores das minhas relações anteriores, tá? Ao longo da relação, ao longo da relação de casal, quanto mais desconectado e frustrado a gente se torna, porque tenho as dores aqui da minha família, tá? Que a pessoa, por exemplo, aí não teve presença paterna e pouco carinho da mãe, tá? E aí o que vai? Vai atrás de um pai na rua. Só que o pai
que ela vai na rua é um namorado, é um marido, e ele talvez não tenha todo o carinho, até porque não está relacionado com o sangue familiar dela, não tenha todo o carinho que a pessoa esteja esperando e nunca vai ter, porque não é pai, é marido, é namorado. Entendem isso? Então, sempre vai parecer uma falta, sempre vai parecer que a pessoa não está te dando a atenção necessária, não está te dando o amor necessário, mas, na verdade, você está falando com a tua dor aqui atrás, tá? E aí, vamos agora para os fantasmas das relações anteriores, gente. Ao longo, então, dessa relação, né, quanto mais desconectado e frustrado a gente fica com as nossas dores, mais guerra a gente cria na relação atual. Mais guerra, a gente briga, a gente cria situações para desmerecer o outro e a gente agride e é agredido da forma mais perversa. Não sei se vocês já tiveram um relacionamento assim, que chegou a esse ponto de desgaste, tá? A gente se degladia da forma mais perversa. O que eu começo a fazer? Eu pego o sal e taco na ferida do outro. E ele pega o sal e taca na minha ferida. Só que inconscientemente, quem está se relacionando com a gente já sabe a falta que a gente sente, tá? Já sabe a dor que a gente tem e é inconsciente. A minha dor é do abandono, por exemplo. Quantos namorados meus já não me abandonaram? Mesmo sem eu dizer para ele, eu nem sabia que minha dor é do abandono, ele ia embora. Entendem? Então, assim, a repetição está acontecendo e a gente não se dá conta. A gente está inconsciente nisso aí, tá? E aí, quando a gente começa com essa condição aí sórdida de jogar sal na ferida do outro, né, de agredir e ser agredido da forma mais perversa, machucar mesmo, sabe? Coisa que depois... eu lembro que eu tive uma briga uma vez muito intensa e eu sou muito prepotente, petulante, né? Então, e manipuladora, né? A gente pode ser tudo que a gente quiser desde que a gente saiba controlar isso, tá, gente? Então, eu era muito prepotente, petulante, e eu peguei o gancho da conversa. Eu falei tanta coisa horrível para outra pessoa, tanta coisa para ferir lá no fundo mesmo. Para quê? Qual era o meu objetivo? Fazer outra pessoa calar. Mas que forma suja de fazer alguém calar, né? Pegando em dores que eu já conhecia. Não era terapeuta, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não era. Eu estava sendo desumana porque eu queria ganhar a discussão, tá? Então, o que acontece, gente? Vem a separação. E ainda bem, né? Porque separação a gente olha e a gente acha que separação é uma coisa do outro mundo. Gente, quando a relação chega nesse desgaste, o melhor a se fazer é separar. O que eu costumo dizer eu brinco, né, com as pessoas que falam, eu não trabalho para separação e não trabalho mesmo, porque eu entendo que a separação só acontece quando duas pessoas não conseguem se ajustar. Mas, se tiver nesse pé, é melhor se separar e procurarem ajuda terapêutica se amam ainda. Tem muita gente que se ama e estão separados, sabe? E tem muita gente que tá junto e não se ama. Então, assim, libertador você saber como amar. Libertador é você saber ter um relacionamento saudável, tá? Mas como que eu vou saber isso, tá? Primeiro, eu tenho alguns pontos que eu preciso perceber, tá? Tem gente que tá ali só para alimentar a nossa dor. Enquanto eu não sei da minha dor, eu estou sendo alimentada por essas pessoas. Então, são essas pessoas que, de fato, quando a gente evolui, quando a gente percebe o que a gente busca, são essas pessoas que têm que ir embora da nossa vida assim. Não é justo com o outro transformá-lo só no alimento da minha dor. Né? É muito injusto. Eu já fui muito injusta nas minhas relações. Né? Eu tinha tanta gente que tinha a oportunidade de casar, né?
Mas eu estava naquele momento de que relacionamentos têm que falir mesmo, que acabam, que trai, que vai embora, então vai embora. Quantas pessoas, quantos homens eu deixei embora da minha vida que queriam alguma coisa comigo? Aí eu estava me relacionando com quem não queria nada comigo, como defesa, e quem queria eu jogava fora. Por que eu jogava fora, gente? Vamos voltar lá na história da Tati, que criava, que acreditava que relações eram castelos, mas que no final ia acabar. Então, se no final ia acabar, para que eu vou cultivar uma relação? É o que eu costumo dizer, preguiça. Né? Hoje até a gente falou sobre isso, né, Rafael? Preguiça de se relacionar novamente. Não é preguiça de se relacionar novamente. Na verdade, eu estou desenhando um caminho que eu já vivi. Então, eu já sei o que vai acontecer lá no final através das minhas crenças. Eu passo a acreditar que o relacionamento vai terminar da mesma forma que os outros terminaram, tá? Então, assim, o que explica, tá? Lá em casa aconteceu o seguinte, minha mãe e meu pai tinham aquele relacionamento que não era nada bom, mas eu acreditava que era, tá? Que não era nada bom, como assim? Minha mãe era super protetora, era super cuidadosa, o excesso de cuidado dela talvez implicasse aí na saída do meu pai dessa relação, né? Mas meu pai reconectou, reconectou, voltei. Então vamos lá. O excesso de cuidado da minha mãe talvez tenha feito meu pai sair da vida dela. Porém, antes dele sair da vida dela, ele se relacionou com uma outra pessoa e ele teve um filho que hoje em dia tem a minha idade, né? E ele só se separou depois dela e tudo mais. Então, assim, para mim, ia acontecer o fim de alguma coisa. E aí, quando eu falo preguiça, né? Foi assim, preguiça de tirar a roupa de novo, né? Aí botaram no trocado para ficar bonitinho na live, mas pode falar o português que a minha técnica é preguiça de tirar a roupa novamente. Na verdade, é uma crença de que tudo de ruim vai acontecer de novo. E eu só tô presa a essa crença porque eu não conheço as minhas dores ainda, tá bom? Então, assim, eu com as minhas dores carregando para as relações. E sempre vai separar, sempre vai repetir. O que acontecia com as minhas relações? Elas iniciavam maravilhosamente bem, um castelo, aquelas surpresas, flores, bombom, postagem no Facebook da melhor namorada do mundo. De repente eu estava lá tomando um chifre. Como assim, gente? Um chifre, eu era a melhor namorada do mundo. E isso aconteceu por várias e várias vezes na minha vida, né? Repetição do que eu vi na minha família. Então, a possibilidade disso acontecer era aberta por mim, mas era inconsciente, eu não sabia. E quanta gente está inconsciente aí nas relações, né, gente? Então, vocês estão rindo a beça da minha desgraça, né? Mas é isso aí, eu tenho que dar o meu exemplo, né? Senão, para vocês verem que dá para a gente sair disso aí, né? Então, assim, todas as minhas relações aconteciam assim. Todas as minhas relações eram ou com narcisista ou com dependente emocional. Toda. Sabe o que é toda? Não tinha um. Aqueles que queriam se aproximar, que eram legais, eu mandava meter o pé, né, gente? Porque o que eu queria? Na verdade, eu tinha uma necessidade de repetir a história da minha família porque era saudade. Porque eu não olhava para a minha história como observadora, e sim eu fugia dela. E quando a gente foge, a gente encontra a história na nossa frente, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa? Só para vocês saberem, amanhã eu vou enfatizar a questão de ter novos relacionamentos com uma pessoa antiga, tá? Com alguém que já passou na sua vida, ok? Isso aí é tenso, hein? Amanhã vai bombar, hein? Vamos lá. Então, a desgraça, a desgraça ela vem justamente porque a gente não se enxerga, a gente não se conhece, tá? E a gente precisa limpar esse terreno de mágoa, a gente precisa limpar tudo que alimenta essa provocação e desmotiva a nossa mudança, tá?
Por que que desmotiva a nossa mudança? Por que que traz essa preguiça? Porque eu estou inconsciente, porque eu cansei de repetir, mas eu não sei como sair, né? E para eu sair disso, ou eu preciso de um processo terapêutico, ou eu vou dar conta disso sozinha. Acho difícil dar conta disso sozinho, ok? Mas ajuda terapêutica, você vai muito mais rápido no processo, né? Então, limpar o terreno de mágoas é olhar para a história da sua família e perceber o que faltou, tá? Gente, eu tinha um ódio do meu pai tremendo. Sabe o que é ódio? Eu nem queria ir no enterro dele, eu só fui porque minha irmã queria ir. Eu era extremamente reativa. Não, não gosto, não quero, traiu minha mãe e tal. O que aconteceu aí nesse processo? Eu fiquei tão inconsciente, tá? Acreditando que meu pai era o filho da puta da história, mas a história era deles dois. Eu não tinha absolutamente nada a ver com isso. Os nossos filhos não têm absolutamente nada a ver com a história do casal. Não tem. Mas os pais têm o hábito de se aliar com alguém. E a forma que a minha mãe achou, né, de cultivar o formato vítima dela, foi se aliar da gente e dizer que ele era safado, que ele traiu, que ele fez isso, que ele aquilo outro. Porém, quando a gente cresce, vai fazendo o processo terapêutico que a gente olha dos dois lados, a gente percebe a responsabilidade dos dois. Meu pai teve o erro dele e ela também teve o erro dela. Mas essa relação é dos dois, os filhos não têm absolutamente nada a ver com isso. Eu voltei por causa das crianças. Gente, parou. Parou com este negócio. Casal é casal, pai e mãe é pai e mãe. Ok? Pai e mãe é pai e mãe. Então, assim, se tem um filho da puta na história, pelo menos o outro é meio, tá? Não tem um filho da puta e zero filho da puta, não. Pelo menos cada um tem a metade dessa filha da putice aí. Tá? Mas a gente vai entrar nesse mérito, não, porque a relação é dos dois e a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. O que a gente precisa entender é o que eu tô carregando disso. Olhem para trás. Olhem para a história da família de vocês e veja lá na infância o que desencadeou a dor de vocês, tá? A criança só sofre porque o pai puxa de um lado, a mãe puxa do outro. Se a criança começa a ficar lá brincando, ou se for da idade do meu filho, olha, filho, nós vamos nos separar, tá? Hoje mamãe não fala com papai porque a gente não se dá bem como pessoa. E tá tudo bem, tu tem a tua relação com ele no WhatsApp, não tenho relação nenhuma com ele. Se a gente não conversar nem com os nossos filhos, quem é que vai, né? Ele vai entender o processo que ele achar que tem que entender da vida aí, né? Entende? Quando eu joguei o verbo filho da... Então, gente, vamos lá. Casal é casal, filho é filho. Relação do pai nunca vai deixar de ser relação de pai. Relação de mãe nunca vai deixar de ser relação de mãe. Existem muitos relacionamentos que ficam jogando isso, né? A sua mãe não quer que você venha na minha casa. Não, não tem isso. Não quer se tem um horário bom, se a pessoa está em perfeitas condições de receber o filho, por que não vai deixar? Então, é um outro processo que a gente vai falar depois. Em outra semana eu vou falar. Ok. Então, em outras lives, a gente vai falar sobre educação consciente dos filhos, tá, gente? Então, são relações separadas, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer para a gente entrar numa relação consciente? A gente precisa limpar o terreno de mágoas, tudo que alimenta a provocação. O que alimenta a provocação? É a minha história anterior, mas a história dos relacionamentos que eu tive. Eu tenho que falar para mim mesmo. Eu tenho que dar uma chance para esta pessoa, porque ela não faz parte da minha história. Por que ele tem que repetir tudo? Porque eu já vou nessa condição. Então, limpar o terreno de mágoas que alimenta a nossa provocação e desmotiva a gente não querer sair daquilo ali, desmotiva a gente não querer mudar, é justamente o que a gente carrega aqui de crença, de que vai ser tudo igual. Olhem para a história da sua família e verifique qual é a sua dor.
tá, gente? E aí, a gente precisa... Aí a gente já está chegando numa nova relação. Com a minha mala, lá. Já olhei para minha mala, beleza? Digamos que eu já tenha feito meu processo terapêutico, já tenho olhado lá que eu preciso de proteção, que eu preciso de atenção, que eu preciso de aprovação, eu já sei de tudo isso. Que relações para mim são um castelo e que elas terminam, tá? Eu não acredito na relação para sempre porque eu olhei isso dos meus pais. Imagina que eu tenho olhado tudo isso na minha malinha. Minha mala tá cheia de caquinha, né? Tá cheia desses negócios todos. Só que eu olhei. E aí, quando eu olhei para isso, eu vou deixar a pergunta para 10 minutos no final, tá? E vocês perguntem, porque eu não consigo ler e explicar ao mesmo tempo. Tem problema. Então, vamos lá. E aí, eu já olhei a minha malinha, tá? Minha mala cheio disso, ok? Então, chego numa nova relação, tá? Eu preciso construir e expressar a minha história, tá? Essa história que eu estou contando para vocês, a gente precisa deixar a outra pessoa ciente e eu preciso ter empatia com a dor do outro. Então, a gente precisa construir uma relação saudável. Não dá mais para dizer, ai, não quero DR. Isso não é DR. Isso não tem ninguém discutindo relação. A gente está falando que mais eu sinto falta. O que você mais sentiu falta da família do seu pai? O que faltou da relação? Eu falo, faltou atenção faltou atenção e proteção. Esses dias eu estava conversando com um amigo, aí ele falou assim: você sabia que você tem um olho triste, tem um olhar triste? Eu falei: você percebe a minha boca? Ela é chorosa. Por quê? A minha dor do abandono, a falta da atenção, ela me fazia chorar. Só que eu aprendi a ter um sorriso no rosto. Porém, o meu corpo, ele se posiciona de outra forma. Ele está chorando o tempo inteiro. Ele, entendi. Por que essa conversa foi tão interessante? Porque eu sabia olhar para minha dor. Aí já pensou, eu não sei? Aí eu falo, o quê? Chorando? Tá maluco, eu só vivo rindo. Aí começa a discussão aí. Então, o que a gente precisa saber é entender o que a gente sente e ter empatia com a dor do outro. Ouvir o que o outro tem para dizer, tá? Lembra dos 60%, 25% e 15%? 60% é a parte que a gente admira, 25% é a parte que a gente não gosta no outro, e 15% é que a gente odeia. Sabe? Lembra disso? Então. Isso está tudo populado com a dor da família, com a dor das outras relações, a gente vai se criando assim. Tá? Então, como que a gente vai aprender a construir uma relação saudável? A gente vai aprender entendendo o que mais me dói, tá? Se mais me dói ser abandonada, que é o meu caso, se mais me dói ser desqualificada, tá? Claro que todas essas dores que eu vou dizer agora doem em todo mundo, mas tem uma que dói mais, tá? Vê aí o que dói mais. Se mais me dói ser comparada, se mais me dói não ser priorizada, ser traída, ser humilhada ou ser manipulada. Vê aí, gente. Qual é a dor que mais dói? Né? Então, quando a gente aprende a dor que mais dói, a gente aprende a conversar com quem a gente está se relacionando, né? De forma nova. E como é que eu converso com alguém que eu tô me relacionando? Eu tô lá no momento da paixão, então é tudo fácil conversar, tá? Eu não tô falando ainda do retorno para alguém que você já se relacionou, não. Isso é amanhã. Hoje é aquela paixão avassaladora, aquele momento maravilhoso do sexo, né? Como é que é isso, tá? Então, assim, eu tenho abertura para dizer o que eu estou sentindo. Mas percebam numa discussão como a gente se posiciona.
A gente se posiciona botando já a culpa no outro. Você me deixou sozinha e foi embora. Você fez isso, isso e aquilo outro. Você preferiu ficar com a sua mãe do que ficar comigo na festa. A gente não briga assim? Os homens também brigam assim, tá? Então, como que a gente aprende a falar sobre o que a gente está sentindo sem ativar a dor no outro? Porque aí, quando eu falo você me deixou sozinha, você me manipulou, você me traiu, quando eu falo isso, você me humilhou, quando eu falo isso, eu acabo fazendo o seguinte, eu acabo metendo o dedo na ferida dele, porque eu estou acusando ele de alguma coisa que, na maioria das vezes, ele não fez. Eu que acreditei estar sentindo aquilo, porque eu estou toda contaminada com as minhas dores, né? Mas depois que eu conheço essas dores, como que eu passo a falar? Olha, entendam a diferença, tá? Você me abandonou para eu tive a sensação de ter sido abandonada e fiquei muito triste por isso. Eu estou falando de mim. No meu campo emocional, ninguém entra. O que eu vou provocar nele? Uma reflexão. Eu me senti abandonada quando eu cheguei na festa e não tinha mais ninguém lá. Eu não falei quando você foi embora com a sua mãe, preferiu ir com ela. Eu não falei nada disso. Eu falei que eu me senti abandonada. Quando eu cheguei na festa, não tinha mais ninguém lá me esperando. Mas ninguém é amplo. Ele sabe o que eu estou falando dele. Mas olha a sabedoria para dizer o quanto eu fiquei triste, o quanto isso bateu na minha dor de me sentir abandonada. E aí vai gerar uma reflexão no outro, não vai gerar uma reação, né? Tem gente que tem a dor de ser comparado. E às vezes você fala assim, ó, nossa, você viu o carro que teu primo comprou? Tem alguma comparação aí? Mas na cabeça desse ser humano que ainda não comprou o carro, que não tem a condição de ter o carro que o primo comprou, que tem a dor de ser comparado, ele já vai olhar com um cão e dizer: por que você está falando isso? Ué, o seu primo comprou o carro. E o que tem ele ter comprado o carro? Ele já está com a dor dele formada aqui dentro, a outra pessoa não está nem entendendo o que está acontecendo. Porque a dor de ser comparado ativa o reptiliano. Tá? A dor de ser abandonado ativa o nosso emocional, a gente fica chorosa, a gente fica sofrendo. Agora, a dor de ser comparado já ativa a dor do reptiliano, aquele matar ou morrer. Né? A dor de ser traído, tem gente que fica no emocional e tem gente que vai para o reptiliano. Depende, né? Então, o que a gente precisa, gente, aprender é a conversar, porque o primeiro tópico de uma relação é a comunicação. Sem comunicação, não há relação. Vão por mim. Isso vai acabar rápido. Se vocês não conseguirem colocar em pratos limpos o que cada um tem de desconforto. Mas, para colocar em prato limpo o que tem de desconforto, precisa deixar na malinha as suas dores e só observá-las, elas não vão embora, elas vão ficar ali. Não tem como despachar a mala, nem no aeroporto. É nossa, ela está ali do nosso ladinho. Só que a gente engole a dor. O diferente é de deixar na mala. Eu sei que a minha maior dor é ser abandonada. Ela está ali. Eu sei disso. Eu sei que a qualquer momento o cara pode ir embora. O cara que eu tiver pode ir embora. Sei. Mas sei por quê? Porque isso é natural que aconteça. Pode ser que sim, pode ser que não. Basta ele não querer mais ficar comigo. Mas também porque eu sei que eu vi isso na minha família. Então eu falo, Tati, não precisa pensar nisso agora. No dia que ele abandonar, se ele abandonar, aí você vive essa dor. Então, de novo, o que a gente tem aí de entendimento é viver o que a gente está vivendo no momento presente. Porque vocês imaginem alguém que tem a dor da traição e não deixa essa dor na malinha e engole essa dor.
Ela vai estar em qualquer situação acreditando que vai ser traída em qualquer momento. Ela vai estar lá no ato sexual, que é o momento de entrega, é o momento de confiança. Se o telefone do cara toca, a cabeça dela já vai em uma mulher ligando gostosona de biquíni, ela já vai assim. Então, o que a gente precisa parar é de criar cenários, e isso não tem relação com a nossa família, tem relação com a gente. A gente precisa ter força para a gente parar de criar cenários, tá? Somos nós quem criamos cenários com base na relação que a gente teve anteriormente, nas relações e na relação da família. É só a gente desconectar disso, é só a gente falar para a gente mesmo, tá, mas neste momento não está acontecendo. Não tá. Então, se você está numa relação inicial, você consegue expressar o que você está sentindo e não apontar o que o outro faz para você, porque o outro não faz nada para a gente, é a gente que se permite, tá? Enquanto a gente não aprender a apontar só o que a gente está sentindo, deixando o outro na reflexão, porque lembra que isso pode ser um defeito dele, ele pode não mudar. E aí eu escolho ir embora ou ficar nessa relação. Sou eu que escolho, mas a responsabilidade continua sendo minha. Então, quando eu aprendo a falar, porque a gente tem que aprender a se comunicar. A comunicação é tudo aquilo que a gente se entende, tá? Não é o que se fala, não. Ok? Então, é o que a gente entende. O outro entendeu que você se sentiu abandonado? Tati, não foi a minha intenção. Ah, então, tá bom. Vou respirar aqui e vou melhorar disso. Já que não foi a tua intenção, tô feliz, tá ótimo. E tem que ser de verdade, gente. Porque se você olhar, esse abandono que está vindo é da fúria lá de trás. Tá? Às vezes foi um mal entendido que aconteceu. E a gente precisa dar uma chance para o saudável. A gente tem que parar de repetir o comportamento das gerações anteriores, porque as relações eram de sofrimento, sim. Eles acreditavam, né, através das gerações, através das culturas, daquele relacionamento patriarcal, né? Que tinha que ser de um único formato e pronto. Mas não precisa, ele pode ser leve, ele pode ser engraçado, ele pode ser um relacionamento musical, né? As pessoas podem cantar, sorrir dentro de casa. Pode ser um relacionamento assim. Existe, gente, existe. E nós precisamos estar dispostos para construir um relacionamento diferente do que a gente viu e do que a gente viveu lá atrás. Ah, o amor não existe. Existe sim, porque é o amor que cura. Talvez você não saiba sentir. É diferente, tem que fazer uma construção. Mas o amor existe sim. Lembra que eu disse que eu não queria casar? Eu não queria casar porque eu tinha a visão da minha família. Hoje eu quero casar sim. Marcelo tá aí, meu celebrante. Vai fazer meu casamento acontecer. Não tenho noivo ainda, tá tudo bem. Também não posso namorar agora, só em outubro, só em julho. E a partir de julho eu vou arrumar um namorado. Vou apostar no namorado mesmo, que eu já vou ter tempo de namorar, não vou ter tantas certificações para fazer. Vou apostar. E se o cara não quiser um relacionamento sério, qual eu começar a me relacionar, ele vai sair do meu caminho para me dar a chance de ter um relacionamento sério, né? Então não tem aquele cara que não caga e não sai de trás da moita, não, meu irmão. Eu aprendi a amar, então você não vai me atrapalhar. Entendem como é o processo? Desculpa, tão escroto que foi o exemplo, né? Mas o fato é, não dá para a gente ficar perdendo tempo com quem não quer assumir os mesmos ideais que a gente. Não dá de jeito nenhum. Não dá para a gente crescer e o cara ficar lá atrás puxando a gente para trás. Não dá. Não dá. Ok, gente? Não dá. Ponto. Não dá. Finalizamos com o não dá. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber colocar as minhas... já vou responder essa pergunta aí. Eu preciso colocar as minhas dores dentro da minha mala. Não posso jogar a minha mala fora. Eu tenho que observar a minha mala, ver o que eu estou provavelmente sentindo. Tá, voltou. Eu preciso saber o que verdadeiramente eu estou sentindo, tanto amor quanto dor. Eu preciso saber de tudo. E eu preciso ter empatia com a dor do outro para quando ele me disser, eu entender que aquilo é uma fraqueza dele. Eu não posso usar aquela fraqueza contra ele, nunca. Não posso.
tá? Então, gente, para o amor acontecer, a gente precisa entrar de peito aberto na relação. Me perguntaram aí se relacionamento aberto dá certo. Tudo dá certo desde que os dois estejam de comum acordo. Aí você aceita um relacionamento aberto, aí vem tua coleguinha e fala assim, ó, vi teu namorado com outra. Aí você vai dar ataque com ele, alguém que combinou um relacionamento aberto, porque tua amiga viu, tá mexendo no teu ego. Então você precisa saber o que você realmente deseja na no fundo, todo mundo quer casar. No fundo, isso é natural, isso é da natureza, tá? Isso é da natureza. Todo mundo quer se unir com algo ou alguém. Então, tem gente que casa com trabalho, tem gente que casa com as tarefas do lar, tem gente que casa com gente. Mas todo mundo quer casar com alguma coisa, tá, gente? Então, vamos lá? Com as 4 lives suas, eu fiz uma reflexão e terminei a minha relação. Meu Deus! Ah, tá se sentindo bem? Então tá bom. Mas, gente, se for para o fim, se o fim for a melhor saída, a gente termina assim. E se algum dia, algum momento, verificar, né? Se os dois se tratarem e verificarem que eles têm condições de formarem a família novamente, o casal novamente, a gente tá aí. Não importa o que as outras pessoas pensem, não, tá, gente? Não importa, não. Como limpar os registros de uma relação anterior que vai intoxicar a nossa relação? É justamente olhar para a nossa mala, que são as dores da nossa família, porque geralmente os registros da relação anterior estão cheios de dor familiar, olhar para a relação anterior e dizer, vocês ficaram aí atrás. Essa nova relação aqui, ela não vai carregar essas dores, porque agora as dores estão dentro da mala. Já tem um lugar especial para elas. E aí você vai fazer de tudo para dizer, não, com esta pessoa não precisa se repetir isso. E aí foi o que eu disse, a responsabilidade é nossa. É possível que aquela pessoa que tem a dor da traição passar a trair como defesa? Muita coisa, Grazi. Toda dor que a gente tem, que a gente não consegue controlar, a gente taca em cima dos outros. Então, dos outros, a dor do abandono. Começava a me relacionar com alguém, como eu sabia que o castelo ia quebrar, eu ia lá e abandonava primeiro. Olha que linda. E aí eu abandonei muita gente que poderia ter tido uma relação maravilhosa comigo. Né? Eu taquei a minha dor na pessoa. Tá? A Lídia também terminou com um rapaz que. Gente, pelo amor de Deus, hein? Isso é culpa minha? Não, né? Então, assim, mas, gente, se não der para ficar, não fique. A gente está em 2020, a gente está em quarentena, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, se a gente vai estar morto quando isso tudo acabar. Então, a gente precisa viver leve, viver saudável. A gente construiu muita informação, né, dentro do que a gente ouviu aí de crenças familiares, crenças sociais, crenças religiosas. Uma cliente hoje me perguntou se estava errado ela conhecer uma outra pessoa da nossa vida, ser feliz e evoluir. A gente está com crenças deturpadas, gente. A gente está com crenças deturpadas. Estar casado e manter um lar são coisas totalmente diferentes. Lar é comunicação, é sexo, é dinheiro, é desejo, é entrega, é companheirismo. Se não está tendo isso, gente, se não está tendo isso, prestem atenção, tá? Prestem atenção. É preciso avaliar e ver as duas. Para quem não acredita em nenhuma dessas nomenclaturas, que acredita em si mesmo, entendam. O único caminho que a gente tem é evoluir e ser feliz. Porque a gente só consegue deixar um legado para a humanidade se a gente seguir esse caminho. Ah, eu vou ficar com um cara arrastando corrente porque eu tô com medo dele me abandonar. Ele vai me abandonar. Ele vai, ou então eu vou, se eu ficar vivendo essa minha dor. Então eu preciso ter um relacionamento leve. Já viu? A mulher não se entrega de jeito nenhum que tem dor na traição, ela não se entrega na cama. Ela não se entrega, ela não quer amar. Não, não amo, não.
Não, eu, hein? Para mim, vai embora. Qualquer um que chegar, tá bom, vai embora. Cara, não, essa resistência. Aprenda uma coisa. Tudo, tudo mesmo. Que a gente fala um não muito forte ou um sim muito forte, tem crença por baixo disso. Eu não quero casar! Tem crença. Tati, você pode repetir a reflexão relacionada a ser escolhido e escolher? O dedinho pode ser repetitivo? Então, a gente escolhe de acordo com a saudade que a gente tem da nossa família, tá? Então, se na minha família lá, por exemplo, a minha saudade era de quê? O que eu precisava? De carinho e atenção. Desculpa, de atenção e proteção. Vocês acreditam que eu nunca me relacionei com alguém menor do que eu? Porque tamanho para mim representa proteção? É engraçado, né? É, mas é verdade. Então, assim, a gente vai atrás disso, do que falta lá na nossa família. E a gente vai também se defendendo dos com essa dor, ela sai batendo em todo mundo aí. Eu não tenho controle dela, tá? Não tenho controle. Mais alguém perguntando? Passei alguma pergunta? Peraí. Eli Cris chegou agora. Gente, tá parado, João? Ah, então vou encerrar, tá? Vou encerrar.